Olá, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos aí a mais uma live com o tema As principais armadilhas no casamento. Vamos esperar mais ou menos um minuto aí para o pessoal chegar dentro da live para a gente começar. A live, eu vou começar falando, a respeito dos problemas que acontece na nossa vida no casamento, e esses problemas estão descritos com maiores detalhes no meu livro Método F10 Salvando Casamentos. Seja bem-vinda, Fabiana, conterrânea lá do grupo de oração. Bom, vamos esperar mais um pouquinho aí para a gente começar, né? Então, como eu estava falando, esses principais problemas que a gente encontra no nosso casamento, eu coloquei descrito no meu livro Método F10 Salvando Casamentos. E nesse momento, esse livro, né, já está sendo vendido. Depois eu falo um pouquinho sobre ele no finalzinho. Mas vamos lá, né? Para começar essa live, eu gostaria de começar a falar com vocês. Olá, Jana. Seja bem-vinda, Jana, à nossa live. Nós estamos falando sobre casamentos aqui. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de pegar para vocês é a palavra de Deus. Eu acho que a palavra de Deus já é um norte para todo tipo de casamento, né? É um norte para todo tipo de casamento. E eu vou pegar já a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz assim, né? Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. O que significa isso, né? Pedro nos alerta que nós precisamos ficar alerta. Nós precisamos ficar vigilantes. O que está acontecendo é que a gente leva uma vida totalmente mundana, totalmente corriqueira, e não para pensar que existem umas forças espirituais atentando contra as famílias. E a gente não para pensar. A gente deixa que as coisas aconteçam de qualquer jeito. A gente não dá nenhuma atenção para a espiritualidade do casal. E exatamente o objetivo do livro, o Método F10, é exatamente resgatar essa espiritualidade que o casal precisa viver, né? Não viver somente do acaso, do vamos ver o que dá. Então a gente precisa estar vigilante. Então existe, se você quer queira, quer não, independente se você acredita ou não, existem umas forças espirituais contrárias à sua família, e essas forças não vai sossegar até destruir ela por completo. Olá, Germana, seja bem-vinda. O mais interessante aqui é falar para você que a gente tem que parar de brincar com as coisas de Deus, né? As coisas sobrenaturais. Porque existem essas coisas sobrenaturais e está contra o teu casamento, está contra a tua família, e ele quer destruir você. Existe a principal arma de Satanás, a principal arma do demônio é exatamente perder a alma. Perder a alma de uma pessoa. Fora isso, numa segundo degrau, é destruir as famílias. Então vocês têm uma luta ferrenha. E com isso, ele coloca dentro de nossas famílias pequenas situações que vai fazer com que você perca a sua paz dentro da sua casa. Não são grandes coisas, não são grandes, tá, gente? São pequenas coisas. E eu quero abrir com vocês aqui a palavra em Cântico dos Cânticos, versículo 2. Que diz bem assim, né? Capítulo 2, Cânticos dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15.
Apanhai-nos essas raposas, essas pequenas raposas que devastam as nossas vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. Olha que interessante essa colocação, né? Vou ler de novo. Apanhai-nos as raposas, essas pequenas raposas que devastam nossas vinhas, pois as nossas vinhas estão em flor. O que significa isso, né? Primeira coisa, quem são essas raposas? E não são raposas grandes, são pequeninas raposas. Eles falam que são pequenas, são raposinhas. São raposinhas que entram na nossa casa e fazem um auê. Não é muita coisa, não é coisa grande, não. Então, você tem que parar para pensar quem são essas raposas que estão entrando na sua casa. Uma raposinha, consegue, você vai lá, toca ela. Quando entra duas, minha filha, dá um pouquinho de trabalho para você tirar. Agora, e se entrar 16 raposas? Oi, mamãe, aprendendo e ensinando, né? Alguma coisa assim. Seja bem-vinda. Então, essas raposas, se você não consegue tirar 16 de uma vez só, e é exatamente essas pequenas raposas que entram no nosso casamento. Essas pequenas raposas que atrapalham o nosso casamento. E eu quero primeiro iniciar assim, eu vou passar de uma maneira bem rápida. Se você quiser dar uma lida, né, uma detalhada, né, sobre essas raposas, você pode adquirir o livro, está mais descrito lá. Mas eu vou passar rapidamente falando sobre elas. A primeira raposa não sei se isso se encaixa em você, mas a fala é: não tenho tempo, pois eu trabalho muito. Então essa aí é a primeira raposa, é um argumento muito falado, né? Eu não tenho tempo para sair com meus filhos porque eu trabalho muito. Não tenho tempo para namorar com minha esposa porque eu ainda trabalho muito. Não tenho tempo para sair com minha esposa porque eu trabalho muito. Estou sempre trabalhando. A primeira colocação aqui é a questão da prioridade, porque todos têm 24 horas de vida. Todos têm 24 horas de vida. Por que que alguns casais conseguem, trabalhando muito e ainda ter tempo para a sua esposa, ter tempo para os filhos, e outros casais não têm tempo, sendo que tem as mesmas 24 horas? Então é tudo questão de prioridade. O que que você está priorizando na tua vida, né? O que que você está priorizando na tua vida? Então é uma questão de prioridade. Então eu quero dizer para você que a gente precisa dar uma importância a cada tarefa que nós somos realizados, que nós fazemos. Nós chamamos isso de foco, ou melhor, de hiperfoco. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos a mania de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a gente não acaba fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Não acaba a gente faz de forma medíocre, de qualquer jeito, e ainda acaba extrapolando pouco tempo. Se você se fixar naquela tarefa, somente nela, e fazê-la, a sua produtividade aumentará consideravelmente, né? Então você precisa, olá cerqueira, então você precisa priorizar as coisas da tua vida, tá? Por exemplo, uma coisa que eu acho interessante numa casa, que é o quê? A ordem. A ordem numa casa ela é sempre importante na vida de uma família. Ela que determina a felicidade do casal. É muito difícil, é muito chato. Não sei se você. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, não sou muito de organização. Minha esposa que é. Mas quando eu chego num lugar que está muito bagunçado, dá uma certa, sei lá, uma coisa ruim, né? Porque a gente gosta de ver o belo, não o bagunçado. Então a desordem é a coisa mais horrenda que tem num casamento, né? Então o casamento precisa de ordem. E a ordem não pede que você falte o seu trabalho. Olá, Jéssica, seja bem-vinda.
A ordem não pede para que você falte o seu trabalho, pelo contrário, a ordem pede para que você se empenhe cada vez mais no seu trabalho, tá? Principalmente se o provedor da casa, o homem, ele precisa, olha lá, André, ele precisa se empenhar mais para sustentar a sua família. O homem precisa sustentar a sua família, né? Ele é o provedor da casa. Então, uma coisa que é interessante é que não espere o homem, não espere sentir prazer para ajudar as coisas dentro de casa. O homem, ele, o que acontece? Ele chega e trabalha o dia todo. Aí chega em casa, ele quer ser servido. Ele quer as coisas tudo mastigadinha para ele. Ele senta a bunda no sofá, pega o controle e começa passando Netflix lá, ó, passando outras coisas. Então, fica lá sentado passando o controle. Enquanto lá tem coisa para fazer em casa. Ah, Hudson, mas eu trabalho o dia todo. E aí eu tenho que chegar em casa e tenho que ajudar em casa. Você pergunta para sua mulher se ela não trabalhou. Pergunta à sua mulher. Faz um dia essa troca no final de semana que você não trabalha. Fala para sua esposa, olha, a partir de hoje a casa é tudo minha, mas você vai ter que me direcionar o que tem que ser feito, porque eu não sei. Então você espera a sua esposa falar o que tem que ser feito. Você vai sair da sua casa, você vai chegar à noite exausto. Você vai chegar à noite exausto. Tua esposa também trabalha, meu irmão. Então não vai falando que você trabalha o dia todo e chega em casa para descansar, que sua esposa não está trabalhando, não. Cuidar da casa, cuidar de filhos também dá uma canseira. Então ela, tanto você quanto ela, ambos precisam de ajuda. Então vocês precisam. Então não espere sentir prazer. Você tem que ser feito. É obrigação, é um dever. Isso é coisa de homem. Homem de verdade. Porque o resto é tudo malandro. O resto é tudo vagabundo. Desculpa dizer isso, mas é verdade. Agora garotão quer ligar a televisão para jogar videogame. Enquanto tem louça para lavar, tem menino para cuidar ali, ó, para fazer dormir. Aí reclama depois que não tem tempo para fazer sexo com a esposa, namorar a esposa. Por quê? Porque fica sentado a bunda no sofá, começa a assistir televisão, a esposa está lá trabalhando que nem uma condenada, cansada, e depois vai para a cama. Aí chega na cama, o que vai fazer? Vamos, meu amor, meu benzinho. Começa a beijar ela, o que a esposa quer? Eu não quero sexo, não. Eu quero dormir. A mulher está cansada, a mulher está exausta. A mulher trabalhou mais de 8 horas. Você trabalhou 8 horas, você trabalhou 9 horas lá no empreguinho que você tem. Ela trabalhou o dia todo, trabalhou à noite também. E aí você quer chamar para ela pro fight, né, na cama, e ela está cansada. E você depois reclama. Mas você também não ajuda. Agora, se vocês, os dois, à noite, fazer as obrigações certinhas, pedir a orientação a ela, o que tem que ser feito, ela vai falar, hein, coloca um menino para dormir, então dá banho nele, né, ela lava a louça. E aí os dois vão se trabalhando mutuamente, o que vai acontecer depois? Vocês vão ter tempo, meu irmão. Se vocês gostam de assistir filme, vocês vão deitar na cama, vocês vão deitar no sofá para assistir filme juntos. Que se querem namorar, vocês vão namorar. Entendeu? Quiser ir para a cama mais cedo para tomar uma noite romântica, vai para a cama mais cedo que vocês vão ter tempo. Mas ninguém prioriza isso porque a gente vive de modo egoísta, né? Outra raposinha que as pessoas falam, né? Meu casamento caiu na rotina. Quem fala isso fala assim, né? Faz um joinha aí. Meu casamento caiu na rotina, por isso que tá assim, desse jeito. Bom, as pessoas. Eu acabei de falar que a ordem ela precisa ser prevalecida dentro de um casamento. Senão tudo vira desordem. E a rotina, ela também é uma forma de manter a ordem dentro de uma família. O problema é que as pessoas transformam a rotina em vilão. Como se ela fosse a
principal causa do esfriamento do casal, a rotina. Então a rotina não é o vilão do casal. O vilão do casal está em sou eu, o vilão do casal é o outro, o vilão do casal é o relacionamento, mas não é a rotina. Não é a rotina. O casamento é composto por pessoas. Então a gente precisa assumir a responsabilidade, tá? Então a rotina, ela está sendo mal administrada. Ela está sendo mal administrada. Voltando um pouquinho que eu falei aqui agora, a mulher começa a priorizar as coisas de casa, porque as coisas de casa precisam ser feitas, precisa fazer um monte de coisa, e o homem prioriza os prazeres dele, né? Prioriza os prazeres. E aí o que acontece? As pessoas, o homem e a mulher, começam a priorizar coisas do que pessoas. Marta e Maria, as duas estavam junto com Jesus. Maria estava aos pés de Jesus, enquanto Marta estava o quê? Fazendo os deveres da casa. Porque Jesus estava lá, ela não queria que Jesus vivesse toda aquela bagunça, né? E aí ela começou a arrumar. E reclamou com Jesus ainda. Olha aí, Jesus, fala para Maria me ajudar aqui, porque eu sozinho não estou dando conta. E aí Jesus fala, Marta, Marta, tu te preocupas com muita coisa. Maria escolheu a melhor parte. Tá? Então, porque Maria escolheu estar com pessoa. E melhor ainda, ela estava com a pessoa, o próprio Deus. As pessoas precisam ser priorizadas. Olá, Dalila, psicóloga, tudo bom? Então as pessoas precisam ser priorizadas. Sabe o que acontece? Hoje em dia nós priorizamos coisas, usamos pessoas. Nós priorizamos coisas e nós usamos pessoas, né? E desconsideramos o amor de Deus. E qual é o certo? O certo é amar a Deus, adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mas não é isso que está acontecendo. Tá? Então, quando meu casamento, teu casamento entra na rotina, muitas vezes, presta bem atenção, muitas vezes você está priorizando mais as coisas do que pessoas. Aí, a psicóloga está aí, ó. Ela é formada com isso, ela trabalha com a nossa performance, né? Nosso lado social, ela está confirmando aí. Então, as pessoas elas precisam aprender que no casamento a rotina precisa acontecer, porque senão vira desordem. E aí vira uma bagunça só. A rotina precisa acontecer, mas o que está acontecendo é que as pessoas estão priorizando coisas. Preciso fazer um monte de coisa antes de estar com meu marido. E aí quando você vai estar com seu marido, os dois estão extremamente exaustos, querendo somente cama. E aí vão dormir sem ter uma noite de amor, né? Aí depois reclamam, a gente tem não sei quantos meses que a gente não faz sexo. Por quê? Porque é assim, entrou na rotina. Aí colocou a rotina, entrou na rotina e colocou coisas na rotina. Então, a questão da prioridade. A prioridade, ela precisa ser definida. Quem é prioridade? São pessoas. Então são as pessoas que eu amo. Então, você precisa pegar na tua rotina e inserir coisas, algumas atividades que vão priorizar as pessoas que você ama. Por exemplo, você homem, você mulher, cria o dia do casal. O dia que vocês vão, naquele dia da semana, vocês vão se dedicar um para o outro. A minha esposa faz aqui toda sexta-feira, ela faz um belíssimo jantar e toda sexta-feira ela faz alguma coisa diferente, né? Alguma decoração diferente na mesa. Ela sempre faz algumas coisas assim, ela gosta de fazer isso.
E eu acho interessante, muito lindo isso, porque reaviva, né? Então ela, olá, alvarenga, né? Caína. Então ela aviva o nosso amor, né? Nós temos aqui, vai fazer 5 anos de casado, 5 anos, né? Que nós estamos casados. Nós casamos em 2015. Na 2020 vai fazer 6 anos de casado. Não, 5 anos. A gente tem 6 anos de namoro, 6 anos que a gente conhece, 5 anos de casado. E aí sempre ela reaviva o nosso amor, né? Através desse jantar, todas as sextas-feiras. Só que sexta-feira a gente não come carne, né? Então a gente sempre come alguma coisa relacionada a peixe. Então a gente está conhecendo um monte de tipo de peixe para a gente namorar um pouco, né? Então dali a gente coloca as crianças para dormir mais cedo. E a partir daquele momento a gente já começa o clima, a gente toma vinho. Na verdade eu não posso tomar vinho não, porque se eu tomar vinho eu durmo, né? E ela quer eu bem acordado. Ela acabou de rezar ali, de rir agora ali. Né, meu bem? Ela quer que eu bem acordado. Então eu tomo suco de uva. Mas ela gosta de um vinho, né? Então aí a gente namora, a gente gasta aquela noite toda pra nós, né? Os casais precisam disso. Os casais precisam um dia da semana de dedicar nesse dia um dia para sair, um dia para tomar um picolé, tomar um sorvete, entendeu? Se você tem uma parenta em casa, uma parenta próxima, coloque os seus filhos lá com a parenta, mas vocês precisam ter momentos seus, tá? Inclusive, isso também, como está falando de coisas, né? Isso também remete aos filhos, cria o dia dos filhos. Sabe o que é mais interessante? Se você cria o dia do filho, por exemplo, meu dia do filho vai ser todo sábado, sei lá, à tarde, 3 horas da tarde. Se você manter esta sequência, o seu filho pequeno, olá Rosália, salve Maria, o seu filho pequeno, ele vai crescer, vai virar um adolescente. Você sabe o que o adolescente ele mais sente falta? Da presença dos pais, tá? Só que o adolescente, ele não fala, e tem vergonha de pronunciar isso na frente dos amigos, mas ele sente uma falta dos pais na vida deles. Então, quando você mantém essa sequência de dia do filho, no mesmo dia, no mesmo horário, ele vai crescer com sabendo que daquele momento vai ser o dia, vai chegar o dia do filho. E aí ele se torna adulto, tenha filhos. O que vai acontecer? Você sendo velho, vai ter ainda um momento do seu dia do filho. Talvez vocês nem morem junto, mas talvez seus não morem assim na mesma cidade, mas talvez no dia do filho vocês vão se conectar na internet, vocês vão bater um papo e vai sempre assim. E se isso funciona com filhos, isso funciona com esposo, com esposa, sempre, tá? Então o casamento a rotina precisa acontecer e você precisa colocar coisas boas na tua rotina. Você precisa colocar nesse dia da rotina, nesse dia você precisa partilhar entre si. Essa partilha precisa acontecer em algum dia da semana, tá? O diálogo precisa acontecer na rotina, tá? Então vocês precisam colocar coisas boas na rotina, porque aí você vai usar a rotina ao seu favor e não mais a seu vilão, né? A terceira raposinha são os ciúmes exagerados sem nenhum zelo, tá, gente? Então, eu quero dizer o seguinte, eu vou até falar aqui, ó. Depois, o casal precisa sentar para ter um diálogo sincero, sem ofensas. Vocês precisam colocar o que eu faço que eu estou fazendo você ficar ciumento. Isso é muito importante, essa conversa. Porque a principal pessoa que você precisa dar atenção não é as pessoas de fora. Você está ficando bonita, se você está se penteando, não é para as mulheres ver o quanto você é linda. Não é o homem tá fazendo a barba, não é para mostrar para o homem que ele é o mais bonitão. Não. Você precisa se embelezar para a pessoa que está dentro da sua casa. Eu acho muito interessante
eu vejo a minha esposa quando ela acorda de manhã, em vez de ela estar toda descabelada, ainda de camisola, não, camisola, descabelada, você vai acordar com ela, vai estar do teu lado, né? Não é que não é de filme da Disney, mas você não vai chegar de manhã, no meio da manhã, 10 horas da manhã, e já tá lá em casa ainda com camisola e descabelado. Não, o belo precisa ser atraído. Então eu acho interessante que ela se produz como se estivesse indo para sair de casa. Isso me enche os olhos. Então, então você tem que ficar bonito para seu esposo, para sua esposa, tá? E você precisa ter uma conversa com ele. O que que eu faço que você fica ciumento para que a gente pode corrigir isso, né? Olá, Raira. Então vamos lá, vamos porque a gente tem pouco tempo, são 16 raposinhas. Se você quiser falar mais coisas, tem muito mais coisa aqui falando sobre ciúmes, mas se você quiser, você tem que adquirir o livro. Bom, cabeça nos filhos só não cuida do cônjuge. Eu acho que muito interessante. Oi, Raio. Acho muito interessante nessa parte aí que muitas mulheres, e inclusive pais também, né, tem cabeça muito nos filhos. São filhos, 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 filhos. E o casamento, ele é como se fosse uma plantinha. Se você deixar de dar água a essa plantinha, ele vai acabar murchando. Então, se você deixar de dar atenção ao casamento por causa de filho, não, quando os filhos vão crescer, os filhos vão abandonar vocês. E no final da vida, só vai sobrar você e seu cônjuge. Qual é a planta que você cultivou? Será que você, no final da sua vida, a sua plantinha vai estar murcha, quase morrendo? Ou a sua plantinha está linda? Porque você cuidou dela. Isso é importante você parar e pensar. Então, você está criando o filho para não ficar com você. Agora, uma coisa que a gente tem que quebrar um ditado, que muita gente fala, né? Eu estou criando filho para o mundo. Que nada de mundo, que se dane o mundo. O mundo quer mesmo destruir o teu filho. O mundo mesmo quer acabar com o teu filho. Não entrega o seu filho para o mundo, não. Você tem que criar o teu filho para Deus. Você uma hora vai perder o teu filho. Vai perder o teu filho. Ele não vai ficar embaixo de suas asas. E é bom que ele não fique mesmo. Né? Não dá para cuidar de marmanjão que mora com 35 anos dentro de casa, dos pais ainda. Não dá, tem que sair para fora, ele tem que cuidar da vida dele. Mas você não tem que perder o teu filho para o mundo. Porque aí vai te dar dor de cabeça. Você tem que perder o teu filho para Deus. Porque aí você vai ganhar o mundo. O teu filho vai ganhar o mundo. Olha lá, André. Você vai ganhar o mundo. Então é muito importante você cuidar bem do teu filho. Mas o teu filho não é prioridade no teu casamento. Qual é a parte hierárquica do casamento, de todo convívio familiar? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O Deus, ele precisa estar no centro de tudo, ele precisa ser o primeiro, buscá-lo primeiro, né? Você precisa buscá-lo primeiro. Você precisa estar em oração primeiro. Eu acho interessante, engraçado, sei lá, que a pessoa busca Deus no final da noite, quando tudo aconteceu. O Deus tem que ter o primeiro, ele tem que ter a primícia. Depois que você já teve seu momento de espiritualidade, a segunda a segunda a segunda coisa que você precisa ter como hierarquia é o teu esposo, a tua esposa. Os teus filhos não são a prioridade. O teu esposo precisa ser prioridade. O teu esposo precisa dar prioridade para ele. Você precisa colocar os seus filhos para dormir mais cedo, para que você possa dar atenção ao seu cônjuge, tá? E depois os filhos. E depois as coisas, é claro, né? As coisas é em último lugar. Mas é que as pessoas estão dando mais valor, a importância é mais os filhos, né? Mas é claro que o pai, né? Eu falo o pai porque é o pai que fica mais ausente dentro de casa. Ele precisa também ajudar a mulher, como eu já falei antes, cuidar dos filhos. Não jogar para ela a responsabilidade, porque o filho também não é só dente dela, é seu também, né?
Vocês não criaram filhos separados. Vocês estão criando filhos juntos, né? Mesmo aqueles que vieram de casamentos separados e juntaram os filhos, agora aquele teu enteado agora é teu filho, praticamente. Você é a responsabilidade sua, tá? Quinta raposinha. Levar problemas para a cama. Eita, agora que o negócio começou a ficar mais pesado. Você pega aquela discussãozinha que você teve com o teu marido lá de manhãzinha cedo. Passa o dia inteiro. Vocês nem se conversam, nem trocam mensagem. Chega à noite, o que acontece? A tua esposa tá lá de cara emburrada pra você, né? E aí vocês nem conversam. Talvez você sente no sofá, vê alguma coisa na televisão, mas não aguenta ficar ali com sua esposa com cara emburrada. O que você faz? Entra toma um banho e vai dormir. Nem troca uma palavra com tua esposa. Que vai gerar ainda mais estresse para o dia seguinte. E detalhe, isso já é comprovado cientificamente. O cérebro já se comporta assim. O cérebro, quando dorme, ele dá uma. Tipo assim, ele funciona e fica em stand-by, mas é como se estivesse dando. É como se você estivesse vendo um vídeo e desse dando uma pausa. Quando você acordar, voltasse a dar o play. Porque tudo que você viveu antes de dormir, você vai viver depois que acordar. Tá? Ou você acha que sua esposa vai acordar linda, suave, te beijando na orelha, depois de um dia desse jeito? Não. Vai acordar da mesma forma. Então, na palavra de Deus, não lembro aonde que fala, não tem que depois procurar ali, diz bem assim, que não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Ele diz isso aí. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Ah, não, aqui, até coloquei aqui. Eu coloquei aqui no livro, a citação, em Efésios 4, versículo 26. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, Paulo diz, né? Então, ou seja, o que vocês precisam fazer? Não dormirem sem fazer as pazes. Não dormirem sem dialogar. Teve vezes que eu e minha esposa dormimos 2 horas da manhã. Mas a gente precisava acertar esses pormenores. Ei, Henrique, até que fim você entrou, estava sentindo sua falta. Então, ou seja, a esposa, vocês precisam conversar. Eu fiquei até 2 horas. Ninguém cedia. Teve uma vez, você lembra bem? Teve um dia que a gente nem cedia. Ela não cedia, eu não cedia. Ela não cedia, assim, alguém precisava ceder. A gente teve uma vez que aí a gente rezou e tudo, até que um pediu desculpa, outro pediu desculpa. Graças a Deus a gente não tem mais esse momento assim. Sabe por quê? Porque não tem, a gente não estressa tanto dessa forma. Mas a gente brigava demais. Era muita convergência. Ninguém cedia ao outro. Ninguém cedia. Todo mundo, os dois topetudo. Então aí, quando começou a ceder, eu aprendi uma frase muito legal. Quero ensinar para vocês. Essa frase é a seguinte: você quer ser feliz ou ter razão? Essa frase é uma frase para vocês refletirem, né? Então, o casamento não é feito de razão. O casamento é feito de felicidade. Então, se você quer ter razão, você vai levar o seu casamento lá para baixo. Porque os dois querem ter razão. Alguém precisa ser feliz. Tá? Muitas das vezes, eu sou feliz. E dou razão para minha esposa. Mas a gente está muito feliz assim. Entendeu? É ceder, é se doar. Tá? Vamos pro próximo. Casamento em negócio. Sexta raposinha. Imagina que 2 jovens resolvem se casar, né? Eles não vêm de uma família rica, eles são duas pessoas de classe baixa e resolvem trabalhar. E eles disseram assim: nós dois vamos ter que trabalhar. Nós vamos ter que trabalhar ao máximo, nós vamos dar o máximo para a gente construir o nosso patrimônio, dar a herança para os nossos filhos, eles vão viver no bem bom. Eu não quero que meu filho dorme no chão, eu quero que meu filho dorme numa cama linda, maravilhosa, né? E o que vai acontecer com esse casal? Cada um vai trabalhar num horário diferente. Enquanto a mãe acorda aí
8 horas da manhã, 6 horas da manhã para ir volta, e só volta para casa às 6 horas da tarde. Enquanto o pai trabalha, começa a ir depois do almoço, só volta às 11, meia-noite. E aí, quando eles se vão dormir, eles mais se encontram, dormem e isso tudo. O que vai acontecer com esse casal? Eles estão valorizando mais o ter do que o ser. Eles querem ter tudo. Ele quer ter patrimônio, quer ter uma vida confortável, quer fazer o casamento de um negócio. E no fim, passando assim alguns anos, serão 2 sócios dormindo na mesma cama sem se conhecer direito. Porque eles não dialogavam, não teve tempo para nada, só vivia de trabalho, trabalho, trabalho. Tem muito dinheiro, mas eles não conseguem, eles estão conversando com um estranho. E provavelmente vão pedir divórcio, cada um vai ficar na sua, porque criaram o seu casamento em forma de negócio. Porque esse casamento não vai para frente, né? E se for para frente, vai ser forçado, e criou não filhos, mas criou herdeiros de herança, né? O que vai acontecer depois? Os filhos vão brigar para a herança dos pais, porque como eles não estavam em casa, deixou terceiros cuidar dos filhos. Então, nesse caso, não teve educação, uma educação mais amorosa. Criou filhos para o mundo, né? Então, vai dividir a herança dos filhos. Então, não teve amor dentro da casa. Então, é interessante vocês perceberem que muitas das vezes é mais interessante você descer um pouco a sua renda financeira para você ter mais amor em tua casa. O que o mundo quer, hoje em dia, você fala bem assim, eu, por exemplo, né? Eu quero ter mais filhos, eu tenho 2, né? E eu quero ter muitos filhos. Aí pergunta, ter 3 filhos, você vai ter 3 filhos, né? Não, eu quero ter quantos filhos que Deus quiser, que me dá, ué. E as pessoas ficam horrorizadas com isso, com essa minha afirmação, ué. As pessoas ficam horrorizadas. Por quê? Porque as pessoas elas querem ter menos filhos e mais dinheiro. É isso que o pessoal quer ter. Mas as pessoas não param para pensar que se você quer, se você pode descer um pouco a sua classe, se você quiser viver um pouquinho uma classe mais baixa, em vez de você comprar aquele carrão bonitão, você vivia com um fusquinha, e você teve uma condição de ter mais um filho. Isso é importante, porque as pessoas estão perdendo hoje o sentido daquela promessa que você fez diante de Deus no altar. Você aceita todos os filhos que o Senhor lhe conceder? Sim. Aí depois vira as costas e fala, não quero, eu quero só ter 2 filhos só. Entendeu? Então você está indo contra Deus, né? Dependendo do caso, o casamento pode ser até nulo, porque isso é caso de nulidade de casamento. Bom, próximo, para a gente não perder tempo, não respeita a diferença do outro. Tá? Então isso é muito importante. Vou ler aqui que é pequenininho. O primeiro ponto é reconhecer que a minha opinião pode ter falhas e estar incompleta. Então o outro só vem para somar. Eu não posso ser dono de tudo, eu não sei tudo. Ele também veio com uma bagagem muito boa e vocês precisam conversar. O problema é que as pessoas não conversam. Eles querem determinar ordem. Quem manda em casa? E aí eles não querem ceder. Então o outro precisa ouvir, pedir desculpas. A minha esposa me ensinou a pedir desculpas. Até quando a gente estava casado, a gente não sabia pedir desculpas, não, mano. Ela que me ensinou a chegar para ela e pedir desculpas muitas vezes que eu erro, né? Então a gente precisa respeitar a diferença do outro. Olha só que interessante que eu coloquei. Eu, por exemplo, sou bem desorganizado, enquanto a minha esposa é bem organizada, balanceando a nossa relação. É claro que eu preciso me tornar um pouco mais organizado, senão eu acabo estressando a minha esposa por sempre encontrar desorganização na minha casa. Se eu não a respeitasse nessa diferença, pouco me importava se ela era ou não organizada. Eu iria deixar bagunçado do meu jeito e pior, brigaria com ela porque ela organizou minhas coisas e por isso não consigo encontrar tal coisa. Olha que interessante. Então
A gente precisa respeitar isso. Oitava raposinha. Cuidado com os conselhos dos maus amigos que atrapalham o seu casamento. Meu bem, coloca um pouquinho mais de água para mim, por favor. Olha que interessante. Cuidado com os conselhos dos maus amigos que atrapalham o teu casamento. Tem amigos aí que existe amigos, entre aspas, que não ajudam em nada, só atrapalham. São amigos que não têm um casamento, e aí você está casado, ele acha que tem palpite para dar, né? Segundo, é um amigo ou amiga que já foi casado, viveu o pior momento do seu casamento. O que aconteceu depois? Separou. E aí ela tem conselhos, entre aspas, para te dar, né? Então, o casamento dela foi fracassado e quer ensinar o outro como que é o casamento, né? E tudo. Ou terceiro, teu casamento é bem melhor. O teu casamento, o relacionamento flui. Porém, esse seu amigo ou amiga tem inveja do teu casamento. Inveja de você ter um marido assim. É porque o seu marido é mais bondoso, dela é mais rude, mais tudo, cruel. E aí ela tem inveja do teu casamento. E aí ela começa no teu ouvido, achando que o teu esposo é igual ao esposo dela, né? Então são pessoas que você não deve, que vocês devem evitar. Eu ensino também no livro o tal da lei da associação e modelagem. Mas eu vou passar rapidamente aqui para vocês entenderem como se funciona. O Rick até sabe que já fez isso, já fez essa aula comigo, né, Rick? Então faz um joinha aí que se você lembrar da lei da associação e modelagem. Bom, a lei da associação e modelagem como funciona? Você precisa se cercar de pessoas que vão te ensinar a ter um casamento mais elevado, a um nível mais acima. Porque a lei da associação diz bem assim: você é a média das 5 pessoas mais próximas a você. Repare, como que você fala, quais são seus gestos, quais são seus pensamentos, quais são suas opiniões. Repare que são as mesmas das pessoas. Aí, ele lembrou, né, Rick? São as mesmas atitudes das pessoas com que você convive. Eu lembro que eu trabalhava 8 horas, de 9 horas por dia, e os meus amigos de trabalho reclamavam do chefe, reclamavam de tudo. E eu acabei me tornando uma pessoa reclamona. E aí depois que eu mudei, depois que eu saí do emprego, comecei a viver por conta própria, né? Como coach, por exemplo, eu percebi, comecei a mudar esta atitude minha. Porque eu não estava cercado de pessoas mais que ficam reclamando, sabe? E aí que é importante você ver quais são as pessoas que você está seguindo. E precisar mudar, substituir essas pessoas. Não que você vai perder a amizade com elas. Um encontro casual não vai mudar você. Um encontro para tomar um café, um encontro para você tomar uma cervejinha, um encontro, né, para quem toma cerveja aí, porque eu não gosto também. Um encontro para vocês jogar uma bola, não vai mudar seus pensamentos. O seu pensamento ele vai mudando no convívio com a pessoa. Então é importante isso. Então, quais são as pessoas que você convive? São pessoas que vai te colocar o seu casamento lá embaixo? Então você precisa conviver com pessoas que têm casamentos mais elevados. E não buscar nele a inveja, mas aprender nesse casamento o que eles fazem lá dentro para que você faça dentro de casa. Então, tem muitos amigos meus, nós temos muitos amigos casais, que a gente fica observando, eu e Patrícia, o que eles fazem dentro das casas dele, e a gente aplica na nossa casa. Eu também imagino que eles ficam observando o que a gente faz, porque eles aplicam na casa dele. Porque é assim que a lei da associação funciona. E a modelagem? A modelagem é o seguinte: você buscar alguém referencial que tem um resultado excelente e você fazer exatamente o que ele fez. Talvez seja uma pessoa famosa ela é conhecida por ser esse casal. Por exemplo, eu indico Deia e Tiba.
Se você digitar no YouTube, né? Daí tipo, vocês vão ver lá um casal maravilhoso. Eu sigo eles, eu uso deles, eles são minha modelagem, né? Então eu gosto de me modelar a eles e tudo. Mas também algumas pessoas, santos da igreja. São Martim Santa Zélia, por exemplo, eu me inspiro muito neles, né? Então é importante vocês identificarem isso, quais são as pessoas, se cercar de pessoas que vão ajudar você a crescer. Nona raposinha, ser indiferente ao outro, aos sentimentos do outro. Eu gostaria de dar uma importância nisso aqui, porque homem é diferente de mulher. Isso desde quando era criança. Tá? Percebe que quando quando a mulher, quando os pais tratam a menina e tratam o menino, a menina, desde o lançamento, seja bem-vindo, desde quando eles são meninas e meninas, a menina, ela tem já uma tendência de absorver mais informações do que o menino. Entendeu? Ok. Esse primeiro ponto. O segundo ponto, os meninos gostam mais, as crianças gostam mais de brincadeiras de competição, de força, de resistência. Enquanto as meninas gostam de brincadeiras com mais suavidade, como música, como cooperatividade, pinturas, né? Então elas gostam mais desse tipo. Então, ponto 2. Quando um menino na brincadeira se machuca, o que vai acontecer com eles? Com esse menino? Os meninos vão tirar ele do jogo. Por exemplo, está jogando bola e machucou. Vão tirar ele do jogo. Deixa ele lá sozinho chorando. Que ele se vira lá. E quando ele parar de chorar e tiver condições de voltar, ele volta pro jogo. Já as meninas, quando uma menina machuca, o jogo para, todas elas vão em cima da menina para perguntar o que está acontecendo, por que ela está chorando, o que elas podem fazer para parar de chorar. E elas entram na vida dessa menina. Por isso que as mulheres são mais curiosas, porque elas participam para entender a causa. Então, os meninos, eles crescem com essas... Como as meninas até absorvem mais a informação, elas desenvolvem uma capacidade de compreensão. Compreensão emocional. Então, elas querem saber de tudo. Elas querem compreender por que está acontecendo aquilo. Enquanto o menino, eles crescem querendo resolver o problema. Eles crescem com a questão da consequência. Enquanto a moça, elas crescem em relação com a causa, o homem cresce em relação com a consequência. O motivo do homem é resolver o problema. É o objetivo. Então, a mulher quer chegar para o marido, que o marido entende o lado sensível e profundo da mulher, e aí quando o marido não dá a mínima para ela praticamente, ela fica o quê? Ela fica chateada. Mas não está ficando chateada porque ele quer fazer isso. É isso que eu quero que você entenda. Ele não está querendo, não é vontade dele. Ele não está deixando você de lado porque ele está fazendo de birra. Não, é porque não é o feitiço dele, não é a força dele, o forte dele. É claro, o homem, agora eu vou chegar lá ainda, mas um homem, ele não pode se sujeitar às suas emoções, ele não pode se sujeitar àquilo que... ele tem que se esforçar para também sentar e ouvir a esposa e conversar com a esposa. Ele não pode ser aquilo somente o que ele é, tá? Mas muitas das vezes a esposa fica chateada porque acha que ele não está dando atenção, mas porque ele é assim. Ele não quer ficar sabendo muito de detalhes, ele quer saber os pontos principais para ele dar uma resolução. E também um homem, ele fica impaciente por causa disso, porque a mulher fica falando um monte de coisa
E o homem quer saber um detalhe. Então, o homem, quando você quer falar com um homem, chega para ele e fala: olha, eu tenho uma coisa para te falar. O homem vai dar atenção, porque você quer falar uma coisa e pronto. Eu tenho duas coisas para te falar. Então ele sabe que são duas coisas para falar. Se você colocar uma terceira, ele vai ficar já entediado. Porque você falou com ele que era duas. Tá? Tem que ser objetivo. O homem é assim. É bem objetivo. Bem explicativo. O homem não consegue entender as entrelinhas, né? Por exemplo, a mulher chega e fala assim: nossa, esse chão tá tão sujo. Aí ele fala: é verdade. Mas não faz nada. Para um homem, porque você quer que o homem faça alguma coisa, você tem que desenhar para ele. Você tem que chegar a mulher para ele e falar: meu amor, o chão está sujo, o chão está sujo. Você pode me ajudar a limpar ele? Dá uma ordem clara, não porque a mulher tem que mandar no marido, mas o pedido de ajuda tem que chegar para o marido e falar: olha, você pode me ajudar a limpar o chão? E aí sim, eu ajudo. Então ele vai fazer aquilo. Se você falou para limpar o chão, ele vai fazer. Depois ele vai sentar no sofá. Então você pode me ajudar a arrumar a cozinha? Tem chão para limpar, tem louça para lavar. Aí ele vai fazer cada coisa, entendeu? Você precisa ser claro com ele. Mas se ele vai voltar para sentar no sofá, não é porque ele está fazendo de má vontade, porque ele precisa de comandos. Um homem precisa ser de comandos. Então, às vezes as mulheres acham que o homem está fazendo por má vontade, né? E tudo. Então, vocês precisam se conhecer. Tem mais coisa aqui falando num livro, mas sobre essa raposinha é isso que eu tenho que falar. Tem 51 minutos e ainda tem que terminar ainda. Estou na nona, da 10ª raposinha. Não tenho tempo livre e quando tenho, fico na rua. Bom, uma coisa interessante você entender o seguinte: é o porquê de ele não querer ficar em casa. Tá? Isso é uma coisa importante. Se é uma mania que ele tem de ficar, se é uma mania que ele tem antes de ficar casado, ou seja, se ele saía de casa, não ficava em casa, então você casou com uma pessoa que não gosta de ficar em casa. E você poderia ter investigado isso, né? Então, se você casou, você vai ter que ter uma paciênciazinha aí e lidar com as consequências. É claro que uma hora vocês vão ter que conversar um pouco mais sobre isso, com muita cautela, tá? Ou se acontece algo dentro de casa que estresse ele e ele precisa sair. Então ele está verificando que a casa não é um lugar bom para ficar. Então vocês precisam também trabalhar isso. Por que ele não pode ficar em casa? Né? Por que ele não pode ficar em casa? Então é uma coisa que é interessante vocês precisar conversar para que vocês possam chegar num acordo, né? Porque é importante. Uma mulher gosta do homem que fica em casa, né? Do homem que está lá perto dela e tudo, né? Então vocês precisam, o refúgio de vocês, o lar de vocês precisam ser um refúgio, ser um ninho do amor. O problema é que para muitos casais está sendo ninho de serpente, né? 11ª raposinha. Desleixo na aparência. Eu acabei de falar um pouquinho agora, mas vou falar um pouquinho mais. Tem algumas frases, umas frases bem famosas, né? Depois que eu casei, engordei uns bons quilos. Ou, desde que vieram os filhos, nunca mais fiz minha unha com regularidade, né? Ou seja, quando a pessoa casa, ela dá a impressão que perde-se a preocupação com a aparência. Na verdade, aí culpa, né, o casamento, mas na verdade é o seguinte: quando você e seu esposo eram namorados, vocês não ficavam em casa, na casa do outro, vocês não dormiam com o outro, tá? O que que vocês faziam? Vocês se encontravam na rua, se encontravam num shopping, se encontravam em algum lugar. Então sempre você via o seu namorado ou sua namorada bonito, porque ele não vai sair para encontrar com você feio, né? Descabelado e tudo. Então todos os dias que você via ele, já estava bonito. Ué. Se você ia para casa dele ou você ia para casa dela, né? Se for um homem, é claro que ela vai se ou ele vai se embelezar para te receber. O problema é que todos, depois que você casa, você não via o outro lado. Então, muitas das vezes, quando nós éramos solteiros, a gente tem a mania de não embelezar. Quando a gente é solteiro, a gente mania de pegar aquela camisa com a foto do candidato lá de político e ficar com ela.
o dia todo. A gente não penteia cabelo, ainda bem que eu não preciso mais ter esse problema, né? Eu já tirei tudo. já levanto e não preciso nem pentear cabelo. Então aí não penteia cabelo e aí vive assim a solteirice. Então você precisa entender que são manias quando era de solteiro. E quando você casa, essas manias continuam. Agora vocês precisam entender que vocês precisam, primeiro tem que ter paciência. E segundo, que você precisa também se embelezar dentro de casa. Igual que eu falei um pouco mais cedo, a minha esposa, ela se embeleza. Ela se embeleza dentro de casa. E assim você traz o belo aos olhos do seu cônjuge. Isso é muito importante. Falta menos de 5 minutos, vamos terminar aqui, gente. Outra raposinha, o excesso de manuseio no celular. Isso é muito perigoso para um casal. Às vezes você está falando e a pessoa está, tá, ok. Ou seja, ela está sendo trocada pelo celular, né? Então é importante você você cuidar dessa crise, né? Porque o celular está sendo comportado como se fosse um vício. Então você vai ter que trabalhar isso como se fosse um vício. Como se fosse um vício da droga, como se fosse um vício do álcool. Tá? Se você não está conseguindo largar o celular, você vai ter que tratar isso com vício, você tem que tratar isso com um psiquiatra. Então eu creio que você é capaz de largar o celular. E a gente determinou assim no almoço, na janta, nas refeições, a gente não mexe no celular. A gente determinou. Porque a nossa filha já cresce já vendo assim. A gente não mexer no celular. Tá? Isso é muito importante. Olá, Marci. Seja bem-vinda. Já no jogo no finalzinho da live. Mas pega os últimos momentos e que tem uma coisa muito boa para vocês. O próximo raposinha tem aqui, ó. Como que resolver esse problema aqui do excesso do celular? Conheça-te, aceita-te e supera-te. Primeiramente, esse comportamento deve ser tratado como um vício, como eu já falei. A oração pedindo o fruto da temperança também é um dos remédios. Dentro da rotina do lar, estipular horários em que o celular não pode ser utilizado, como durante as refeições, por exemplo. É um hábito extremamente saudável, tanto para os pais quanto também para os filhos. Propiciando assim um diálogo nesses momentos tão importantes, evitando que essa telinha nos roube dos contatos do olho a olho. 13ª raposinha, faltando menos de 3 minutos. Falta de diálogo do casal. Esse é muito importante, entendeu? Eu acho que o casal ele precisa sentar e sabe entender o que o outro tá acontecendo com o outro, conhecer mais as suas dores. Quando a Patrícia não tá bem, eu sei que ela não tá bem. E aí eu chego para ela o que está acontecendo. Então eu tenho que perguntar o que está acontecendo. Não é fazer de conta que não está acontecendo, porque está acontecendo alguma coisa. Então o diálogo tem que acontecer. Só que muitas vezes, quem inicia o diálogo é a mulher. O homem acaba não falando muito, né? Então é importante a mulher chegar para o homem e falar qual é a sua opinião relacionada a isso. Não deixe que um homem, você fala e pergunta para o homem, o que você acha? Ah, tudo bem. Você não sabe qual é a opinião do seu esposo. Porque ele sempre para ele está tudo bem. Agora chega para ele e fala, temos esse problema. O que você acha? Ele vai falar a opinião dele. Depois que você saber a opinião dele, aí você coloca a sua. Se concorda, se não concorda, se concorda em partes. Tá? 14 raposinha, faltando menos de 2 minutos. Falta de sexo entre o casal. Isso aí é uma outra raposinha que está acontecendo no meio de nós, né? Uma coisa é o seguinte: se você deixa de fazer sexo, quanto mais tempo que você deixa de fazer sexo, mais tempo você quer ficar. Mas se você, ao contrário, também funciona. Quanto mais tempo você faz sexo, mais você vai querer, tá? E tem um 15º falando sobre pornografia e masturbação dentro do relacionamento. Então, esse é uma raposinha. E amanhã, às 8 horas, vou estar falando só sobre isso. Então, já vou passar aqui direto. E última raposinha, que é a mais importante de todas, quando Deus não faz presença em nosso meio, tá? Buscar longe de Deus a solução para o meu casamento. Então, é Deus em primeiro lugar. A oração. Vocês precisam trabalhar a sua espiritualidade. Gente, já está acabando aí, faltando 20 segundos. Entra lá
www.metodof10.com. Você vai ver a relação dos outros vídeos, que já passou, e vai ter um vídeo amanhã também. E lá tem um bannerzinho com a página de vendas do livro. Compre o livro.